Domingo é dia de Vasco e Flamengo. Tá chegando o torcedor vascaíno. Expectativa muito grande está sendo gerada para as semifinais do Campeonato Carioca. Um clássico dos milhões que promete marcar a história. E é claro, vamos falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Falar sobre o clássico dessa próxima segunda-feira, a preparação que já iniciou ontem no CT Moacir Barbosa passará por hoje e também amanhã. Muitas novidades, muitas mudanças, mas principalmente muito foco para esse jogo da próxima segunda. Além dessas, muitas outras informações, falaremos aqui sobre janela, mercado. Lembrando que o Vasco tem até o dia 4 de abril para contratar e, de fato, corre contra o tempo para reforçar o elenco e chegar forte nas competições de 2023. Vamos falar sobre Souza, Zanocelo e alguns outros nomes importantes aqui neste vídeo. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, meu amigo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Queremos muito mesmo chegar aí à marca dos 90 mil inscritos. E como vocês podem perceber, falta bem pouco. Nesse momento estamos com 88.300 inscritos no canal do Gigante. Então contamos com a sua ajuda. Não saia desse vídeo sem se inscrever, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, e também não saia desse vídeo sem ativar, aí o seu sininho de notificação. E é claro, deixar aí nos comentários se você está empolgado para esse clássico do próximo domingo entre Vasco da Gama e Flamengo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E, gente, eu quero começar primeiramente aqui este Acorda Vascão falando sobre a preparação para o clássico do próximo domingo. Pois como está aparecendo aí nas imagens a vocês, ontem o Vasco no CT Moacir Barbosa iniciou a sua preparação para o jogo dessa próxima segunda-feira. O elenco se reapresentou no centro de treinamento, as atividades foram iniciadas na academia do CT e outra parte do elenco foi até o campo para finalizar o treino que aconteceu na parte da tarde dessa sexta-feira. O elenco também, como a gente trouxe, é claro, realizou alguns trabalhos de campo e ao foco total nessa primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando, o Vasco tem a vantagem do empate. E caso o Vasco vença o primeiro jogo por 1-0 e o Flamengo vença o segundo jogo pelo mesmo placar, quem irá às finais do Campeonato Carioca é o Vasco da Gama. Se o primeiro jogo for empate e o segundo jogo também for empate, quem vai para a final é o Vasco da Gama. Então isso é uma vantagem importante inclusive até demais para um adversário, né, com um grande elenco qualificado, que é o Flamengo. A gente tem essa rivalidade, a gente sempre vai acreditar na vitória do Vasco, mas sabemos em si que é um adversário muito forte, é um adversário campeão da Libertadores, é um adversário campeão da Copa do Brasil, não vive um momento bom, mas é um adversário que vai causar dificuldades ao Vasco. E o Maurício Barbieri vai fazer de tudo para trabalhar hoje, trabalhar amanhã, para que venha fazer um grande jogo novamente contra o Flamengo nessa próxima segunda-feira. Inclusive, gente, ainda sobre esse clássico dos milhões, havia aí certa dúvida com relação à presença de torcedores. Qual seria essa dúvida? Houve muitos confrontos, né, na cidade do Rio de Janeiro nesse último domingo, durante o Clássico dos Milhões. Antes, durante, após, o que não faltou foram confrontos na cidade carioca. E exatamente por esse motivo o Ministério Público levou aí um argumento, né, de que seria necessário ter torcida única nesse clássico entre Vasco e Flamengo na próxima segunda-feira. Porém, na reunião que aconteceu hoje dos 4 grandes clubes, Volta Redonda, 4 grandes clubes não, né, que Volta Redonda não é grande, seria o Botafogo, mas os 4 clubes que chegaram às semifinais do Carioca, Volta Redonda, Fluminense, Flamengo e Vasco da Gama, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, foi definido que as fases finais não serão disputadas com torcida única, mas sim torcida mista. A polícia de fato admitiu a falha de execução no clássico e na reunião definiu novas medidas de segurança para esse próximo clássico dos milhões. Além disso também, o Vasco firmou parceria com a Polícia Civil para a segurança de torcedores vascaínos em São Januário. É um assunto que aborda outro tema, mas já que estamos englobando tudo sobre polícia, temos essa informação
que o Vasco firmando essa parceria, os jogos em São Januário também contarão com uma segurança maior, assim como a gente espera que já nessa próxima segunda-feira, no Clássico dos Milhões, a segurança para o torcedor vascaíno que for ao estádio também venha a ser maior. É Clássico dos Milhões, é uma linda festa, dentro e fora de campo, mas a gente precisa, né, que clássicos como esse, o torcedor não venha ter medo de ir ao estádio, venha se sentir seguro, confiante e indo sempre apoiar o nosso Cruz Maltino. E, gente, antes de entrar no assunto sobre o mercado da bola, quero falar aqui sobre algumas informações importantes. A primeira sobre uma chegada de um profissional. O Vasco vem trazendo, né, vários profissionais do mercado para trabalhar na nossa SAF, na SAF do Vasco da Gama, e chegou aí mais um nome durante essa semana. João Pedro Dobes é o novo coordenador comercial no Vasco da Gama. O Vasco contratou o profissional nascido aqui no Rio, e formado em administração nos Estados Unidos, inclusive com MBA em gestão esportiva pela Universidade Europeia de Madrid. Para quem não conhece, ele chegou até a ser contratado pelo Real Madrid como executivo comercial. Ele no clube espanhol era também executivo comercial, o que será aqui no Vasco da Gama, e por lá ele realizava uma função sendo responsável pela captação de patrocínios na América Latina e também no Oriente Médio. Desempenhou essa função durante todo o ano de 2021. Um grande profissional de fato, né, de outro nível, outra prateleira, de alto porte, que chega ao Vasco e demonstra ainda mais que essa reformulação do Vasco é por completo. O Vasco hoje traz gestores do Real Madrid para ser aí profissionais de dentro do futebol. E o que ele falou, né, no caso, sobre isso, assim, abre aspas, acredito que a chegada da 777 ao Vasco significa o ressurgimento de um gigante no cenário nacional e internacional. E o meu sentimento pessoal é de fazer parte de um projeto novo, praticamente começando do zero, que seja de longo prazo e possa deixar um legado, mas já com impacto imediato. Meu objetivo é agregar e sempre contribuir com o máximo possível, dentro da minha função no clube, para que juntos possamos trabalhar para construir um Vasco melhor e mais forte. Então, uma informação importante. Não é sobre mercado, não é chegada de reforço de fato para dentro de campo, mas é um reforço para fora dele. Uma baita contratação do Vasco para a sua reformulação do departamento de futebol. E, gente, trazer algumas informações aqui importantes também sobre mercado. Informações que temos primeiramente aqui é sobre o Souza. A gente vai falar também sobre o Zanocelo, vamos falar sobre o Matias Abaldo, jogador do futebol uruguaio, mas eu quero começar falando exatamente sobre Souza. Qual a informação que temos a trazer a vocês sobre a situação do meio-campo, que hoje está livre no mercado teoricamente, mas na prática já assinou seu contrato com o clube do futebol chinês. O Souza hoje é um jogador que teve seu contrato vencido com o Beşiktaş no início dessa temporada, mas decidiu não renovar. Além de uma proposta de renovação por parte do clube turco, o próprio Vasco da Gama também quis contar com o atleta, mas o atleta não tinha o desejo de jogar pelo Vasco. E não com relação a financeiro, não com relação a um desejo em si, mas por um cuidado. O jogador vem sofrendo de várias lesões e precisa ter uma cautela maior com relação ao seu joelho. E exatamente por isso ele acha que não teria condições suficientes para desempenhar um bom futebol durante esse período de retorno ao futebol brasileiro. Então ele vai para a China, vai passar por um período por lá, vai realmente fortalecer o músculo do joelho no futebol chinês, onde atuará apenas uma vez por semana. No Brasil é um futebol com mais intensidade, com uma carga maior de partidas, e dependendo do seu desempenho lá, ele volta ao Brasil. E inclusive, ele falou sobre essa reformulação do Vasco da Gama, tanto dentro quanto fora de campo. Ele foi no Maraca acompanhar o Vasco e Flamengo e confirmou que teve reunião com Paulo Brax. E aí, vocês acham que o Souza seria um bom reforço? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Voltando para a questão lá do Vasco, cara, hoje eu fui lá no CT, conversei com o Paulo, conversei com a diretoria, agradeci o desejo que eles tinham de me levar no meio do ano. E o Vasco está, sim, tendo uma reestruturação muito boa, cara. Eu fiquei muito feliz com o que vi, porque eu sou torcedor. Acima de qualquer coisa, eu torço pro Vasco. Daqui a pouco minha carreira vai acabar, eu vou continuar no Maracanã torcendo pro Vasco. Então, assim, eu gostei muito do que vi e acho que o Vasco está num ótimo caminho. Diferentemente do que eu vi o Botafogo no seu primeiro ano, saindo contratando um jogador de qualquer forma, pagando sei lá quantos milhões em fulano, Beltrano, Ciclano. Vasco não. O Vasco está fazendo a coisa correta. Está contratando jogadores pontuais. E aí, torcedor vascaíno, o Souza seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O atleta quer voltar, tem o desejo de retornar ao Vasco, mas nesse momento a situação é exatamente essa. O Vasco queria um retorno do meio do ano, mas caso ele volte, seria apenas para a próxima
temporada. E, gente, antes de falar sobre a situação do Matias Abaldo, quero falar aqui sobre a situação do Vinícius Zanocelo. Hoje o jornalista Lucas Pedrosa esclareceu, enfim, a situação desse volante que hoje veste a camisa do Santos e era um grande alvo do Vasco no início da temporada. Alvo esse que o Vasco chegou a oferecer 32 milhões de reais pela sua contratação, para vocês terem noção de como o Vasco queria esse atleta. Porém, mesmo diante disso, informações que nós tivemos aí através do Lucas Pedrosa, é que mesmo o atleta tendo sido oferecido pelo seu empresário ao Vasco, o Vasco nesse momento avaliou que não é do interesse realmente contar com o Lucas Zanocelo. Ou seja, a informação que nós temos é que não deve andar essa situação de Vasco e o volante que hoje veste a camisa do Santos Futebol Clube. E aí você pode falar, Lucas, mas você trouxe notícias falando que o Vasco estava conversando. Sim, o Vasco chegou a conversar com o empresário do jogador, porque o empresário do jogador ofereceu o Zanocelo ao Vasco. O Vasco chegou a consultar o Santos com a possibilidade de um empréstimo até o meio do ano. O Santos deixou bem claro, empréstimo, não. Se for querer o Zanocelo, tem que comprar. E com isso, o Vasco não quer a compra do jogador. Por isso andou para trás. Então a chance do Zanocelo chegar ao Vasco é mínima, quase nula. E, gente, para finalizar o vídeo, falar sobre Matias Abaldo. A gente já falou sobre esse atleta no Fala Gigante de ontem. Infelizmente não conseguimos postar o Boa Noite Gigante, mas falamos sobre isso no segundo vídeo do dia e último. Temos a falar sobre esse jogador de apenas 18 anos, um uruguaio de muita qualidade, que veste hoje a camisa do Defensor do Uruguai. Tem com apenas 18 anos, mais de 50 jogos com a camisa do Clube Uruguai, aliás, mais de 30 jogos, perdão, com a camisa do Clube Uruguai, é um meio ofensivo de bastante qualidade. Informação que nós temos desse grande jogador que atuou pelo Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Celeste é que o Vasco de fato se interessou na contratação do atacante. Inclusive, a gente deixou bem claro para vocês ontem no Fala Gigante que dentro do vestiário do Defensor já estava sendo comentada essa possibilidade de transferência do Matias Abaldo ao Vasco da Gama. O Vasco fez uma oferta sim pelo jogador, informação que nós temos através do jornalista Nico Mussetti. Porém, mesmo diante dessa oferta de empréstimo, o valor foi considerado muito baixo e exatamente por esse motivo o Defensor fez uma contraproposta. Com essa contraproposta, não há a expectativa que realmente o Vasco aceite ela e que o jogador chegue ao Gigante da Colina. Essa é a informação que nós temos. Ou seja, o Vasco se interessou, o Vasco fez uma proposta por empréstimo, houve uma contraproposta, ela não andou para frente. Então as chances são pequeníssimas também de Vasco acabar aceitando essa contraproposta e o Matias Abaldo chegar ao Vasco. O que indica isso? Que o Vasco segue bastante ativo no mercado, que o Vasco segue de olho procurando novas contratações até o fim da janela, que será no dia 4 de abril. Quais nomes e posições que você acha o ideal? Deixe a sua opinião aí nos comentários, pois eu faço questão de responder a cada um de vocês. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo ainda desse sabadão, aliás. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.